Muito bem, amigos. Mais uma vez, obrigado a vocês que estão sempre apoiando a gente, participando das aulas, cooperando, isso é muito bom. Eu queria começar falando do conteúdo da avaliação, tá? Eu coloquei na avaliação de vocês, da próxima semana, somente as aulas 4 e 5. Por que eu coloquei só as aulas 4 e 5? Porque foram aulas que já foram dadas. Lembrando que a aula 4 é sobre entropia, a aula 5 é sobre soluções, que foi aquela aula da semana passada, mais conceitual. E aí, deixei para combinar com vocês aqui, se vocês precisam de alguma revisão amanhã, já que nós temos uma aula amanhã também, porque hoje eu queria falar da aula 6, tá bom? Que é esse tema concentração de soluções, unidades de concentração. Como eu vou falar desse tema somente hoje, e é um tema mais técnico, que requer mais cálculo também, eu achei que não seria justo já colocar na avaliação da próxima semana. Certo? Então fica assim, ó. Hoje nós vamos falar de unidades de concentração. Caso vocês sintam necessidade, amanhã nós podemos fazer uma revisão das 2 aulas anteriores, resolver algum exercício, tirar dúvida, enfim, repetir algum conceito importante. E aí, esse conteúdo que eu vou trabalhar hoje, eu só faço a avaliação dele nas próximas avaliações. Ok? Tudo bem? Qualquer dúvida podem comentar aqui. Que bom, eu estou vendo hoje caras novas, gente que estava há algum tempo sem participar, sejam todos muito bem-vindos. Nós estaremos hoje conversando, pessoal, sobre unidades de concentração. Para quem não estava na aula passada, nós já falamos sobre soluções na aula passada. Professor, o que são soluções? São as misturas homogêneas, em geral. Tá? Soluções são misturas homogêneas. São aquelas misturas onde você só enxerga o solvente, porque o soluto já está totalmente envolvido pelo solvente. É o exemplo da solução de açúcar ou de sal de cozinha em água. Tá bom, gente? Então, soluções são misturas homogêneas. Na aula passada, nós falamos de várias propriedades das soluções, uma bateria de classificações, né? Tem soluções do tipo sólida, soluções do tipo líquida, soluções do tipo gasosa e por aí vai. Curiosidades, teve até uma delas que eu não tive tempo de aprofundar com vocês, mas é interessante, vocês podem revisar depois lá, e amanhã nós voltaremos a falar sobre isso na nossa revisão, que é o seguinte: normalmente, a temperatura elevada ajuda a dissolver o soluto. Quanto mais alta a temperatura, em regra, mais fácil a dissolução. Tanto é que quando a gente vai fazer um café, a gente ferve a água, né? Claro que é porque o café tem que ser tomado quente. Mas percebam que eu poderia muito bem dissolver logo o café e depois esquentar, mas eu primeiro esquento a água para depois fazer a dissolução do pó de café. Porque eu sei intuitivamente que quanto mais alta a temperatura da água, mais fácil a dissolução do café. Só que nem sempre é assim. Quando se trata, por exemplo, de gases que estão dissolvidos na água, ou que precisam ser dissolvidos na água, quanto maior a temperatura, mais difícil a dissolução. Então, com os gases acontece exatamente o contrário. Se eu tiver um gás dissolvido na água, quanto mais alta a temperatura do ambiente, da água, mais facilmente esse gás escapa. Por esse motivo, os ambientalistas alertam tanto para os efeitos do aquecimento global. Vocês sabem que existem muitos gases dissolvidos na água,
todos eles são importantes para as cadeias alimentares, especialmente o oxigênio. E se houver um aumento gradativo da temperatura do planeta, esses gases vão acabar saindo da água. E aí é previsível a tragédia, né? Então, essa curiosidade e tantas outras a gente vai deixar para revisar na aula de amanhã. Combinado? Maravilha. Antes de começarmos, que hoje a gente vai conhecer ou revisar, eu sei que vocês já viram isso no ano passado, uma parte da química, pessoal, que é muito chata. Eu, como professor, como aluno de química que sou, sempre estudo mais química, sempre me considero um aluno, um aprendiz de química. Esse nome professor é um nome muito forte, eu acho que a gente tem que ser humilde, né? Professor circunstancialmente, né? Por conta de uma terminologia. Mas todos somos estudantes de química, todos. Mesmo os grandes químicos sempre se consideraram estudantes, aprendizes de química. Porque a gente nunca consegue chegar perto do que seria o conhecimento. O conhecimento, ele é sempre fugaz, né? Um termo bem poético, mas cabe aqui. Quando você pensa que vai alcançá-lo, ele dá um passo à frente. Essa é uma ideia que eu guardo comigo. Eu sempre gosto de aprender um pouco mais. E por que eu considero esse conteúdo extremamente denso, extremamente difícil? Porque ele envolve a combinação de 3 tipos diferentes de habilidade. Como assim? Ele envolve a habilidade conceitual, ou seja, você precisa conhecer os conceitos, dominar cada uma das entidades que você vai utilizar no estudo, né? Saber, por exemplo, o que é uma quantidade de matéria expressa em determinada unidade, qual a diferença entre quantidade de matéria e massa. Então, você precisa dominar esse campo conceitual com muita facilidade. E não é simples isso. Segunda habilidade que envolve o raciocínio lógico. Então, você precisa ter muita habilidade para raciocinar de forma lógica, porque os conceitos, eles sempre vêm atrelados a algum tipo de raciocínio proporcional, por exemplo. É mais ou menos assim. Eu preciso preparar 1 litro de solução. Para isso, eu preciso de tantos gramas de soluto. E se forem 2 litros? E se for meio litro? E se for uma fração de litro, tipo 4/10 de litro? Então, ele envolve esse raciocínio lógico imediato que muitas vezes dificulta a resolução de problemas e a compreensão da situação. E, por fim, a habilidade matemática, especialmente trabalhar com sistema métrico decimal e números decimais em diversas operações. Por isso que os alunos sofrem tanto, porque geralmente em química, química é teórico. Alguns conteúdos de química são meramente teóricos, eu reconheço. Você vai estudar classificação periódica, é teoria, né? Mas aqui não, aqui você reúne o conhecimento teórico, a habilidade teórica, o raciocínio lógico e o domínio das ferramentas matemáticas, né? Então, se vocês desmutaram o microfone e falaram assim, professor, eu estudei essa matéria, mas eu não gostei, eu vou te entender perfeitamente. Professor, eu até entendi, eu até faço as questões, mas eu não gosto. Eu te entendo perfeitamente, tá bom? Não vou aqui vender a ilusão de que é um conteúdo, esse é um conteúdo maravilhoso. Eu gosto, por exemplo, muito de entropia, de entalpia, de energia livre, de termodinâmica química, mas eu particularmente acho que é bem delicado esse conteúdo aqui. Tanto que eu defendo que é um conteúdo que deveria ser mitigado no ensino médio, talvez só aplicados os conceitos, porque os cálculos são extremamente difíceis, já que você não tem uma calculadora, né? Você vai trabalhar ali com 3, 4, 5 casas decimais, ou números muito grandes, ou números muito pequenos. Vocês concordam comigo? Vocês têm alguma observação a fazer diante disso? Como é que vocês viram isso no 2º ano? Pedro Ítalo. Opa, Pois não. Musal. Então, eu falava do seguinte,
Eu falava do seguinte, como é que você encarou esse conteúdo de concentração de soluções no segundo ano? Molaridade, concentração em grama por litro, essa coisa toda. Puxa, eu até entendi, só que é um conteúdo chato de você fazer. Muita Chato de você fórmula. entender. É verdade, é verdade. Milena. Tá ligado nesse conteúdo, Milena? Gabriel. Pois é, a Milena também repassou isso para ele. Por isso, até por isso também, eu não achei justo colocar isso numa avaliação já na próxima semana, porque eu quero ir devagar para que vocês possam ir junto, né? Ir junto. Ok. Pessoal que quiser deixar mensagem no chat, vai que quando eu voltar para cá eu vejo a sua mensagem, a sua pergunta. Então vamos lá para o começo da nossa viagem. Eu estou aqui na apostila de vocês, estou na página 118, aula 6, segundo caderno, né? Segunda apostila, é Química 2, tá, gente? Então, página 118. Gente, uma pequena introdução, mais ou menos o que eu falei para vocês aqui, só relembrando para a gente não ter que repetir depois. Quando aparecer o índice 1 ao lado de uma fórmula, nós estamos nos referindo ao soluto, tá? Então, quando aparecer o índice 1, o índice, vocês sabem, é esse númerozinho aqui, ó, pequenininho, escrito um pouco abaixo à direita. Então, aqui, por exemplo, eu vou estar falando da massa do soluto. O índice 1 se refere ao soluto. Quando aparecer o índice 2, eventualmente, ele aparece menos, mas ele aparece também, eu estou me referindo ao solvente, seja a massa, seja ao volume, tá? Então, quando aparecer lá, vamos mostrar aqui um exemplo, né? Vamos ver aqui, ó, pronto. Aqui apareceu M2, então aqui eu já estaria falando da massa do solvente, tá bom? Então, associei 1 ao soluto, 2 ao solvente, isso é uma convenção. Quando não aparecer índice nenhum, normalmente nós estamos nos referindo à solução como um todo, ou seja, a soma de soluto e solvente. Então, quando aparece, por exemplo, V sem o 1 e sem o 2, eu estou me referindo ao volume total da solução. Ou seja, a soma dos volumes de soluto e de solvente. Só para a gente relembrar isso aí, não ter que ficar reprisando toda hora, tá bom? E a primeira, talvez a mais simples, né? E uma das mais utilizadas formas aqui de expressar a concentração de uma solução é a chamada concentração comum. Só lembrar para vocês que seja qual for o nome que se dê, concentração comum, concentração em quantidade de matéria, né? Concentração em título, concentração molar ou em mol, por qualquer que seja a modalidade, que são várias modalidades, você vai estar fazendo aqui um juízo de proporcionalidade, que é comparando as quantidades de soluto, solvente e a quantidade total na solução. Então, aqui há uma necessidade permanente da gente estar comparando quanto eu pus de soluto, quanto havia de solvente, quanto foi que isso produziu. Esse é o estudo que nós vamos fazer. Por isso nós dizemos que é um estudo quantitativo, porque nós estamos sempre nos preocupando com as quantidades. Eu coloquei tanto de soluto, havia tanto de solvente, formou tanto de solução. Tá bom, gente? Então, para que vocês possam entender que eu estou aqui comparando quantidades de substâncias colocadas numa solução. E aí eu posso fazer isso de várias formas. A mais simples dela, eu acho a mais simples delas. Eu preparei uma solução, né? Fui ao laboratório para preparar uma solução, coloquei lá tantos gramas de soluto, né? Pus lá na balança e tal, em tantos litros de solução. Então, é uma comparação entre a quantidade de soluto em gramas e a quantidade total de solução, ou o volume total de solução, para ser mais exato, em litros ou em metros cúbicos. De maneira que eu vou usar aqui no numerador uma unidade de massa, pode ser o grama,
um submúltiplo do grama, um múltiplo do grama, tá? E no denominador, uma unidade de volume, que normalmente vai ser o litro e seus múltiplos e submúltiplos, mas também pode ser o metro cúbico. Pode ser o milímetro cúbico, o centímetro cúbico. Então, veja, por que eu falei para vocês no início da aula que isso aqui vai demandar uma técnica matemática apurada, porque você tem que dominar muito bem aquele sistema métrico decimal, sabe? Quantos metros cúbicos há em um litro? Ou se for o contrário, quantos litros há em um metro cúbico? Para fazer essas conversões, tem aluno que sofre muito, né? Eu acho que é o caso de alguns de vocês, e é absolutamente normal, tá, pessoal? Se eu pegar 10 alunos de matemática, 9 têm uma baita dificuldade em sistema métrico decimal. Isso é uma falha do ensino fundamental, por sinal, porque lá no ensino fundamental, essa parte é meio negligenciada. A galera hoje se concentra muito, por exemplo, em álgebra, né? E é justo, mas esquece a base. O sistema métrico decimal teria que ser reforçado desde os primeiros anos do ensino fundamental. Mas, enfim, isso é outra história. Normalmente, aqui nós vamos usar a unidade de massa grama, a unidade de volume litro. Sendo assim, fica fácil. Sendo assim, fica fácil, como vocês vão ver. Então, vou pegar aqui um exemplo bem redondinho para a gente ilustrar. Eu pus na minha solução, em 1 litro de solução, 100 gramas do tal do soluto, seja ele qual for. Não interessa aqui a natureza do soluto. Qual é a concentração chamada comum da minha solução? 100 gramas por litro. 100 gramas por litro. Tá, gente? Então, essa é fácil, essa dá menos trabalho, a não ser na hora de converter as unidades. Cuidado, essa observação está bem aqui no seu livro também, para não confundir a concentração comum com a densidade. Porque a densidade, vocês sabem, ela também é a razão entre a massa e o volume. Tá? Razão entre a massa e o volume. Qual é a diferença, professor, então? É bem sutil. É que na concentração, a massa a que eu me refiro é só a massa do soluto. Fora a massa do solvente. Não tem massa do solvente. Quando eu me refiro à concentração comum, eu estou me referindo exclusivamente à massa do soluto. Já quando eu me refiro à densidade da solução, aí eu insiro também a massa do solvente, ou seja, é a massa dos dois. Tanto é que não tem índice, né? Nós lembramos, ó. Densidade é a massa da solução, soluto mais solvente, sobre o volume. Mas aqui é muito comum haver erros, porque os alunos confundem, já que, visto rapidamente, a expressão é idêntica, né? Massa sobre volume. Né? A densidade pode ser em grama por mililitro, mas também pode ser em grama por litro, então há uma semelhança muito grande que às vezes realmente atrapalha. Mas é só você lembrar disso. Quando você estiver trabalhando com concentração comum, você vai usar só a massa do soluto. Já na densidade, você usa a massa do soluto mais a massa do solvente, que é igual à massa da solução. Beleza, pessoal? Agora, para a gente respirar um pouquinho aqui, uma notícia boa. Metade dos problemas, ou mais, trabalham com esse tipo de concentração, que é a concentração comum, em grama por litro. Então, é uma notícia bacana. Aqui no ensino médio, se você souber operar bem essa relação, você já vai resolver muita coisa, tá? Você vai resolver muita coisa. Tem aluno que se preocupa em dominar todas as formas de concentração, todas as modalidades. Concentrem-se principalmente nessa primeira, na concentração comum, tá? E na que vem a seguir, que é a chamada concentração molar. Essa é muito importante, mas muito importante. Professor, por que ela é importante? Porque acontece o seguinte na química. Vocês sabem que na química nós usamos, às vezes, muito mais a grandeza quantidade de matéria do que a grandeza massa. Como assim, professor? É assim.
muitas vezes na química, na maioria das vezes, ao invés de eu falar que tenho em mãos aqui 100 gramas de determinada substância, eu digo, eu tenho aqui 2 mol. Ao invés de eu dizer que tenho 1 quilograma, eu tenho 30 mol. Então, na química, a gente usa muito mais a quantidade de matéria para dimensionar o que eu tenho do que propriamente a massa, né? A massa. Por isso, ao invés de trabalhar em grama por litro, ou seja, ao invés de usar a concentração comum, é bastante comum, né? Desculpa aí a redundância, eu falar mol por litro, né? Eu poderia usar grama por litro, mas eu converto grama em mol e uso mol por litro. Tá certo, gente? Então, essa relação chamada concentração em quantidade de matéria ou simplesmente concentração em mol por litro, ou em alguns livros, alguns manuais, alguns autores vão encontrar a concentração molar, é a relação entre a quantidade de matéria exclusivamente do soluto e o volume em litros da solução. Tá, gente? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês, para ficar bonitão, para vocês perceberem o que a química faz. Vou pegar aqui um exemplo, tá? Antes da gente passar a resolver as questões mais complexas, um exemplo um pouquinho mais simples, né? Para a gente ir calibrando aqui o nosso grau de dificuldade. Vou botar aqui um pouquinho a fonte. Então, um exemplo para vocês. Você sabe o seguinte, cada 18 gramas de água representa 1 mol em quantidade de matéria. Bom, cada 18 gramas de água representa 1 mol em termos de quantidade de matéria. Por quê? Porque você sabe, né? Ó, H representa 1 grama por mol. E O, o oxigênio, representa 16 gramas por mol. Por sinal, isso aqui sempre vem nos problemas. Né? Por que cada 18 gramas de água representa 1 mol de água, naturalmente? Porque a água é formada por H2O. A molécula de água é H2O. Então, 2 hidrogênios e 1 oxigênio somam-se e dão 18. 18 gramas por mol é a forma como nós convertemos massa em quantidade de matéria, né? Claro que cada substância vai ser diferente. Se eu fosse, por exemplo, ao invés de usar o exemplo da água, eu usasse o exemplo da glicose, né? C6H12O6, 180 gramas por mol. Certo? Se eu usasse sacarose, C22H11, C11H22O11, seria 342 gramas por mol. Então, cada tipo de substância vai ter um valor diferente, né? Para cada mol. No caso da água, são 18 gramas por mol. Logo, se determinada massa de água representa 20 mol, qual o valor dessa massa em gramas? Então, o que é que eu estou dizendo aqui, pessoal? Se cada mol de água equivale a 18 gramas, mas eu tenho 20 mol, né? Qual o valor dessa massa de água em gramas? Perceberam? É assim que os químicos fazem. Aí você faz uma regra de 3. Você já viu a solução, né?
Se cada mol representa 18 gramas, 20 mol representa X. Resolve-se a questão. X é igual a 360 gramas de água. Então, o que é que os químicos fazem? Os químicos dizem assim: eu tenho 1 mol de água quando eles têm 18 gramas de água. Se eles tiverem 360 gramas de água, obviamente eles têm 20 mol de água, né? É típico da linguagem da química. Professor, não dá para trabalhar só com grama, só com a unidade de massa? Olha, até daria, mas como se usa na química números muito grandes ou muito pequenos, eu reconheço que usar a unidade mol facilita muitas vezes, né? Porque o que acontece? Como os átomos têm uma massa muito pequena, talvez não fosse muito prático você trabalhar com alguns miligramas de determinado elemento químico, né? Já o mol não. O mol é uma quantidade tão absurda de átomos. Cada mol, vocês se lembram, cada mol equivale a um pacote de 6 vezes 10 a 23 átomos, ou moléculas, ou íons. Então, como você trabalha com coisas muito pequenas, é recomendável que você use a unidade mol, tá? Porque aí você trabalha não com indivíduos, né? Não é um átomo, 2 átomos, 3 átomos, é um mol de átomos. Por sinal, quando eu digo assim, a reação entre água, olha que interessante isso aqui, tem aluno de química que passa o ensino médio e não entende isso aqui. A relação entre, vamos ver aqui, se eu pegar aqui 2 moléculas de água, só para vocês terem uma base de como isso é importante dentro da linguagem da química, né? Me permito aqui. Se eu pegar 2 moléculas de água, eu posso decompô-las em 2 moléculas de gás hidrogênio, 2 moléculas de gás hidrogênio, e ainda sobra, né, 1 molécula de gás oxigênio, que é a equaçãozinha balanceada. A equação de decomposição da água. E aí, é claro que isso não acontece entre 2 moléculas de água. Isso acontece, pessoal, entre 2 mol de moléculas de água. Então, a forma correta de você ler essa equação seria 2 mol de moléculas de água decompostos produzem 2 mol de moléculas de hidrogênio e mais 1 mol de moléculas de oxigênio. Então, as reações químicas não acontecem entre quantidades pequenas de moléculas, acontecem entre quantidades absurdas de moléculas. Portanto, a gente não fala em uma molécula reage com outra, é 1 mol de moléculas que reage com outro. No caso aqui, são 2 mol de moléculas de água que se decompõem em 2 mol de moléculas de gás hidrogênio e 2 mol de moléculas de gás oxigênio. Por isso que é tão importante dominar essa unidade mol, porque você vai, aos poucos, entendendo que você vai trabalhar não com alguns átomos, ou algumas moléculas, ou alguns íons. Você vai trabalhar com quantidades astronômicas, né, que só podem ser medidas em mol, que é uma quantidade realmente capaz de expressar o seu raciocínio. Beleza, pessoal? Então, ó, a concentração em quantidade de matéria, a única diferença em relação à concentração comum é que ao invés de você usar a unidade grama, que representa a grandeza massa, você vai usar aqui a unidade mol, que representa a grandeza quantidade de matéria. Por isso que a concentração é em quantidade de matéria. Bom, tudo bem? Essas duas, gente, representam, agora eu posso falar assim, 90%, sem exagero meu, não estou exagerando, não estou de caô com vocês. 90% dos problemas de química nessa área aqui se resolvem conhecendo essas duas unidades. É mesmo, professor? Que bom. Pois é, 90%, sem exagero. Tem muitas outras unidades? Tem, mas vocês vão enfrentar pouquíssimas vezes
em exames essas outras unidades. Vamos conhecer essas outras unidades, então, rapidamente, né, para a gente fechar a parte teórica. Vamos lá. Quais são as outras unidades que... E eu vou lembrar uma coisa, a aposta de vocês traz mais algumas, mas ainda tem outras depois dessas. Por exemplo, a porcentagem em massa. Essa até que é bastante utilizada, mas é muito menos do que as outras. O que é a porcentagem em massa, ou título? É quando você compara a massa do soluto pela massa total, né? Então, se eu coloquei 100 gramas de soluto em 1 quilograma de solução, ou seja, eu peguei 100 gramas do soluto mais 900 gramas de um solvente. Juntando tudo, deu 1.000 gramas, 1 quilograma. Então, 100 gramas do soluto formam uma solução de 1.000 gramas. Qual seria a porcentagem? 10%. Essa é muito fácil de entender, você resolve tudo por raciocínio lógico, né? É bem tranquilo. O mesmo raciocínio vale para a porcentagem em volume. Pode ser aplicado da mesma forma. 100 mililitros de soluto em uma solução de 1 litro. 10% em volume, né? 10% em volume. Tá bom, professor. Eu já estou entendendo isso aí. Agora me dá uma informação importante. Qual a natureza prática disso? Né? Então, se você quiser saber, né, e por isso que eu acho que esse estudo ele é muito mais para o nível universitário. Você compra todo remédio que você compra na farmácia, né, ele tem uma informação que tem que estar no rótulo, na caixa, né, visível em letras garrafais. É a concentração do princípio ativo. Você sabe que você compra uma droga, um comprimido, né? Se ele tiver 10 gramas, talvez 1 miligrama ou menos é o princípio ativo. O resto é perfumaria, é corante, conservante, acidulante, o que mais? O princípio ativo é uma fração ínfima da fórmula. Então, para que o fabricante possa colocar no mercado determinado remédio, ele vai ter que falar para você qual foi a concentração do princípio ativo que ele colocou ali. Por isso que toda vida que você chega na farmácia e pergunta, tem tal remédio? O farmacêutico lá vai perguntar, tem de tantos miligramas, mas não tem de tanto. Está faltando. Puxa, mas não é o mesmo remédio? Não é o mesmo princípio ativo? Opa, cuidado. A concentração é diferente. Se o teu médico prescreveu concentração 20, você não pode comprar concentração 25, nem 15. Tem que ser exatamente aquele que prescreveu. Porque apesar de ser o mesmo fármaco, o mesmo princípio ativo, se você tomar numa concentração diferente do que está previsto, pode trazer sérias consequências à sua saúde. Está claro isso, pessoal? Esse, a princípio, é um dos melhores argumentos para você estudar essa matéria. Ah, professor, mas eu queria estudar, eu só vou estudar isso para fazer, eu quiser fazer farmácia, engenharia química, química industrial, exatamente. Daí a minha crítica como professor, de que isso para o ensino médio é muito técnico. Mas, de qualquer forma, serve para que você entenda a parte prática, né? Afinal de contas, qual o objetivo de eu ter tantas unidades de concentração diferentes, tantas possibilidades de medir a concentração? É para isso. É para que você possa utilizá-la em uma ou outra situação. Outras unidades que o teu caderno traz. Fração em quantidade de matéria. Aqui já é um pouco mais difícil você encontrar, né? Mas você vai encontrar algum problema, que é o quê? O mesmo que você fez com a massa e o volume no título, né? Você vai fazer aqui só que em quantidade de matéria. Você vai converter a massa do soluto e a massa do solvente em quantidades de matéria, como nós fizemos naquele exemplozinho simples, né? Nós lançamos, e vai dividir a quantidade de matéria do soluto pela quantidade de matéria da solução. Você pode fazer isso para o soluto e pode fazer isso para o solvente. E a última que vai vir aqui, ó, aliás, a última, e de dificílima aplicação, mas até tem um exercício sobre isso, é a concentração em mol por quilograma. Chama-se molalidade. Molalidade. Né? Existe a concentração molar, ou molaridade, que é a concentração em mol
por litro. E aqui nós temos a concentração em mol por quilograma. Então, pessoal, aqui, ó, você precisa ter ali a quantidade de matéria de soluto e a massa de solvente em quilogramas. Isso aqui é uma exigência obrigatória, em quilogramas. Não pode ser em gramas, não pode ser em miligramas, tem que ser em quilogramas. Tá? Então, esse W aqui, quando ele aparece, tá? É a quantidade, melhor, é a concentração em mol, quantidade de matéria, por quilograma de solvente. Como eu disse para vocês, é uma unidade, é uma forma de concentração pouquíssimo utilizada. Bom, para quem gosta de relações matemáticas, aqui no final da sua aula vai ter um pequeno formulário que mostra a relação entre as principais unidades de concentração. É tipo assim, quando o problema te diz a concentração molar e a massa molar do soluto, já dá para descobrir a concentração em grama por litro diretamente. Se ele disser a densidade e o título, tá? Também dá para descobrir a concentração em grama por litro. Então, dominar essa relação também é interessante. E você faz isso com exercícios, tá? Tem aqui os exercícios de fixação. Eu vou fazer o seguinte. Como o tempo está estourando, só tenho agora mais 2 minutos, nem daria para fazer esses exercícios. Vou fazer o seguinte. Vocês vão tentar hoje os exercícios de fixação, tá bom? E amanhã vocês me dizem se conseguiram, se não conseguiram, e aí a gente faz a revisão para a nossa prova, que, repito, é só das aulas anteriores, 4 e 5. Essa aula 6, eu ainda quero voltar para ela na próxima semana, porque eu quero resolver esses exercícios com vocês, tanto os de fixação, como os exercícios propostos. Tá bom, gente? Então, nós ficamos combinados assim. Amanhã a gente faz uma revisão dos conteúdos das aulas 4 e 5, para que nós possamos aí tirar até dúvidas de alunos que não participaram da aula, se for o caso. E na próxima semana a gente volta com os exercícios dessa aula e a aula 7. Quinta-feira, se houver aula no mesmo horário, não sei se vai ter aula da prova, mas enfim, vai ter pelo menos uma aula na próxima semana. Depois a Márcia vai passar isso para vocês. A gente volta com os exercícios dessa aula 6 e com a aula 7. Beleza? Me deem um feedback. Me diga uma coisa, o som do meu microfone está muito alto, chegando muito alto a vocês, ou está muito baixo, muito forte ou muito fraco? Para mim tá bom, professor. Tá normal? Neto, aproveitando que você está com o microfone ativo, esse conteúdo para você, ele tá difícil, tá médio ou tá fácil? Tá difícil. Tá difícil? Tá. Sim. Ok, Neto. Neto, então é o seguinte, volta a essa teoria, concentra nas 2 primeiras formas que eu te falei, e amanhã você me diz se conseguiu resolver algum dos exercícios. Resolve pelo menos um dos 5, tá bom? Tenta resolver. Tá bom. Tá bom? Tá Gabriel, e você, Gabriel, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Qual é a sua visão aí? Professor, imagina uma tabela. Cada uma tem 3 suportes. O fácil, o médio e o difícil. Tá os 3 pontos do médio e um do difícil. Entendi. Pois eu acho que esse é o sentimento de todos os alunos que estudam esse conteúdo. Ele é um conteúdo que exige muito, né? E mesmo quando você termina de fazer o problema, fica aquela dúvida, puxa, será que eu acertei? Será que é isso mesmo? Porque mesmo nós professores, às vezes a gente está resolvendo e uma falha no cálculo bota tudo a perder. Mas enfim, faz parte, vamos encarar, né? Gente, obrigado mais uma vez pela participação. Espero vocês amanhã às 16, amanhã, o nosso horário amanhã é diferente, né? E aí podem se preparar para a nossa revisão e fazer as perguntas que vocês queiram fazer. Ok?